Boa tarde a todos. Está tudo bem com vocês? Bom, meu desejo é que todos vocês estejam bem. Sabemos que nós estamos passando por um momento difícil devido à pandemia. E por conta disso, deixamos de ter aulas presenciais para termos aula através de videoaulas e atividades remotas. Pois bem, a nossa primeira videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa, no qual eu irei abordar o conteúdo preposição. Vocês sabem o que é preposição? Sabe qual é a função das preposições nas palavras? Não, né? Pois bem, a preposição, ela tem a função de ligar dois termos, estabelecendo uma relação entre eles. Existem alguns tipos de preposições, no qual eu irei citar para vocês. Nós temos a preposição a preposição de, em, para, por, até, com, sobre, sem, após. As preposições, elas podem apresentar diferentes sentidos. Como assim, professora? Porque existem várias palavras e as preposições, elas podem modificar o sentido das palavras. Por exemplo, eu tenho aqui no primeiro grupo a palavra feira. Ela tem um sentido próprio e ela é independente. Tenho também aqui a palavra arapiraca. Ela também tem um sentido próprio e é independente. A palavra feira não está estabelecendo relação nenhuma com uma outra palavra. No caso, a palavra arapiraca. Pois bem, o que faz com que eu estabeleça a relação entre elas duas? A preposição. E quando eu estabeleço essa preposição entre essas duas palavras, eu estou fazendo uma ligação entre elas, fazendo com que elas tenham um sentido diferente. Veja só como ficou aqui no segundo grupo. No segundo grupo, eu já utilizei a preposição de, estabelecendo uma ligação entre a palavra feira e a palavra arapiraca. Como foi que ficou a frase? A frase ficou de forma completa, com um sentido diferente. Feira de Arapiraca. Professora, mas por que ela ficou com um sentido diferente? Porque está dizendo o lugar de onde está a feira, de onde é a feira. Feira de Arapiraca, certo? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Não há moças sem beleza. Nessa frase, eu já estou utilizando a preposição, sem. Veja só, a preposição sem está estabelecendo uma relação da primeira palavra moça com uma segunda, tornando assim a frase um sentido diferente. Ou seja, quando eu pronuncio não há moças sem beleza, eu quero dizer o quê? Que todas as moças têm beleza, certo? Outro exemplo, um boneco madeira. O boneco tem a palavra boneco
Está havendo alguma relação com uma outra palavra? Não. Está tendo o seu sentido próprio da palavra boneco. Pode ser qualquer boneco. A palavra madeira também não está estabelecendo nenhuma relação com uma outra palavra. Agora, quando eu utilizo a preposição de, eu já vou fazer uma ligação entre essas duas palavras. A palavra boneco com a palavra madeira. E aí vai haver uma ligação entre elas, através da preposição de. Veja só a frase completa, ou seja, veja só a frase utilizando a preposição de. Boneco de madeira. Quando eu utilizo a preposição de, eu já estou indicando de que é feito, de que material é feito o boneco. É feito de quê? De madeira. Então, o significado, o sentido da palavra, o sentido da frase já é bem coerente para você, leitor, que vai saber de que é feito o boneco. Vai ter uma relação, vai ser estabelecida uma relação entre essas duas palavras através da preposição, certo? Então, eu espero que todos vocês tenham entendido a nossa videoaula de hoje sobre preposição e quaisquer dúvida, utilize o nosso grupo de WhatsApp. Boa tarde e muito obrigada.